E aí, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, né? Com saúde, estejam aí em casa se cuidando nessa época aí dessa pandemia, né? E nós estamos aqui continuando com as nossas aulas, estudando juntos, certo? Fazendo com que essas aulas sejam muito importantes para cada um de nós, certo? Então, parabéns a todos que estão participando. Avisa os colegas, certo? Os que não estão participando ainda, os que estão por fora, manda aí o WhatsApp para ele, diz: ó, a aula tá acontecendo, cadê você? E vamos juntos, certo? Porque nós temos ainda muitas coisas para fazer durante esse período de nossas aulas. A gente já vem aí caminhando para o terceiro mês de aula, certo? E esse mês a gente vem falando sobre matéria e energia. Se lembra? Nós já tivemos três aulas aí. A primeira, a gente viu basicamente ali o que era matéria, o que era energia. A segunda aula a gente focou na matéria, né, para ver o que era uma matéria. A gente viu que tinha o átomo, certo? A gente viu que existe o átomo, que é a unidade da matéria, como a gente já falou. E a gente viu também, certo? Nas nossas aulas a energia, a gente viu os tipos de energia, a classificação delas, cada uma delas ali, certo? E ainda no assunto de matéria e energia, a gente vai ver misturas homogêneas e heterogêneas. O que é que tem a ver, professor? Tem a ver no que? Se a matéria é tudo aquilo que ocupa espaço, certo, no universo, é tudo aquilo que tem volume no universo, então existem matérias que se misturam e existem matérias que não se misturam. E aí nós temos a classificação de misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Se você não viu ainda esse conteúdo, se você não viu ainda esse assunto ou essas palavras, a gente vai ver hoje na nossa aula. E aí a gente vai debater um pouco sobre misturas homogêneas e heterogêneas. A gente vai conhecer mais um pouquinho, certo? Nessa nossa aula, porque tem tudo a ver com matéria e energia, certo? E principalmente com a matéria, porque a matéria, ela é tudo aquilo que a gente já viu que ocupa um lugar, certo? E o misturar ou não de duas matérias é muito importante para que a gente saiba nas nossas aulas. Então vamos lá, pessoal. Misturas homogêneas e heterogêneas. Primeiro, a gente deve saber o conceito de mistura, né? A gente sabe que mistura é tanta coisa, se misturar, né? Ou então misturar duas substâncias. E o que a gente vai falar hoje aqui é simplesmente a mistura de duas substâncias, de duas matérias, certo? E principalmente quando a gente coloca isso no lado líquido. A gente já viu que tem essas duas classificações de homogêneo e heterogêneo, certo? E quando a gente mistura uma substância, certo? Ela tem as fases de mistura. E como a gente vê aqui, ó, as heterogêneas, ela tem duas ou mais fases. Todas as misturas heterogêneas, ela possuem duas ou mais fases. A gente vai ver isso numa imagem para que a gente entenda bem melhor, certo? Mas o que a gente precisa entender logo de início é que a mistura heterogênea, ela possui duas ou mais fases. As misturas homogêneas, elas apenas apresentam quantas fases? Uma. Olha aí, a gente já sabe a diferença básica de uma mistura heterogênea para uma homogênea. A homogênea, ela apresenta apenas uma fase e a heterogênea, ela apresenta duas ou mais fases, entendeu? Então a gente já consegue aqui definir a diferença de uma para outra. A gente vai ver nos exemplos mais à frente para que a gente possa entender melhor, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo aí na letra A, que é uma mistura heterogênea entre água e óleo, certo? Tem outra que é entre sangue e glóbulos e tem outra que é entre água e areia. Consegue perceber aqui agora o que é uma mistura heterogênea? Se lembra, ela tem duas ou mais fases. Então a gente já consegue ver que quando a gente coloca num copo a água e o óleo, eles automaticamente o que? Não se misturam. Eles ficam subdivididos, ou seja, em duas fases. Fase uma com o óleo, fase 2 com a água, certo? A mesma coisa acontece com o sangue e os glóbulos, eles não se misturam. E aí fica em duas fases, glóbulos e sangue. E por último, aqui no exemplo 3 a gente tem água e areia. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa imagem, pessoal, para que a gente possa entender ela, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar essa imagem
para que a gente possa refletir um pouco nela aqui, ó. Só nessa área aqui, ó. Nessa área das duas ou mais fases, certo? Aqui no canto de lá, bem no cantinho. Tem o primeiro exemplo, o segundo e o terceiro. Óleo e água, sangue e glóbulos. E o terceiro, água e areia. Se você botar areia e a água, eles não vão se misturar. Isso é muito comum da gente ver nos aquários, certos aquários aí que tem em casa, em alguma exposição, ou até em rio, e a próprio mar e a praia, eles não se misturam. A terra fica embaixo, a areia fica embaixo e a água fica em cima. Então aqui são exemplos de duas fases, mas existem duas ou até mais, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, certo? E, seguindo ainda nessa imagem, a gente consegue ver aqui agora em cima, as misturas o quê? Homogêneas, que possuem apenas uma fase. A gente tem 3 exemplos aqui também, mas a gente não vai focar tanto nesses exemplos aí de cima. Ó, água e açúcar. Se a gente pega um copo de água, coloca açúcar dentro e mistura, o que é que vai acontecer? Os dois vão se tornar apenas uma substância. Então, eles só têm uma fase, eles se misturam, eles se interagem e se tornam apenas um, certo? Ar e atmosférico, ou seja, o ar se mistura com o nitrogênio, o gás carbônico e viram um só, certo? E aqui a gente tem o ouro, que é um exemplo, né? O ouro, ele é 75% ouro e 25% é outros metais, certo? Então são substâncias, são matérias que se misturam e viram apenas uma só, ou seja, eles têm apenas uma fase, certo? Então, a gente deve ter isso na nossa mente para que a gente possa saber dividir de um para outro, certo? Misturas homogêneas, elas só têm o quê? Uma fase. Misturas heterogêneas, ela tem duas ou mais fases e não se mistura. Homo já diz que é uma, homogêneas é apenas uma fase, certo? Vamos seguir aqui para a gente poder entender um pouquinho mais. Vamos lá. Ó, a diferença entre elas, para que a gente possa entender mais, é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, a gente já viu agora, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Fase é cada porção que apresenta aspecto visual e uniforme. Por que a mistura heterogênea, pessoal? Vamos entender isso aqui agora. Porque a mistura heterogênea, ela tem duas ou mais fases. A gente sabe que quando colocamos a água junto com óleo, eles não se misturam, não é isso? Mas se a gente colocar óleo, água e areia, eles vão se misturar? Não. Ficará óleo, água e areia. E aí, automaticamente, o que é que vai acontecer? Vai virar uma substância com 3 fases, com 3 matérias. Então, as misturas heterogêneas, elas podem possuir esses aspectos visuais, certo? Muito diferentes e fica ali. Até tem um rio, né? Tem aquele encontro do rio Negro e Solimões, onde os dois, quando se encontram ali, eles não se misturam e ficam um lado de uma cor e outro lado de outro. Não sei se vocês já viram, certo? Mas é bem interessante para que a gente possa entender isso, certo? E a homogênea, muito fácil, a gente teve o exemplo aí do açúcar e da água que se mistura, do sal também, se você colocar ele vai se misturar e vai virar uma única substância, certo? Vamos seguir aqui mais ainda para que a gente possa entender sobre essas misturas, olha aí. Faça aí, a nossa atividade vai ser essa, certo? Mas eu vou reforçar no final sobre ela. O que é que a gente vai fazer? Pegar apenas um copo, certo, com água, e aí você vai jogar o sal, uma colher de sal. Mistura. Virou o quê? Uma mistura homogênea, certo? Pegue o mesmo copo que você misturou o sal. Coloque apenas uma colherzinha ali de óleo. O que é que vai acontecer? O óleo vai subir, vai ficar boiando, ou então vai ficar aquela bolinha ali do óleo. Por quê? Porque não se mistura. É uma mistura heterogênea. Quer ver um outro exemplo bem fácil que a gente pode entender? O café, certo? Quem aí gosta de café sabe que tem muita gente que gosta do café com leite, não é isso? Vai jogar o leite e vai jogar o café. Porém, quando você coloca o café e depois coloca o leite, eles não ficam que nem água e óleo. Eles fazem o quê? Se misturam e viram uma única substância de uma única fase. Certo? Então, isso é uma mistura o quê? Homogênea.
o café com leite se torna uma mistura homogênea, porque eles dois se misturaram, pessoal. Eles dois se misturam. Então, tudo que se mistura e vira uma única substância, certo? É a homogênea. E o outro exemplo aqui que a gente pode ver que eu já tinha falado, certo? É uma mistura heterogênea de três fases. Olha aí, se lembra? Ela pode ter duas ou mais fases. Essa daqui é uma mistura heterogênea de três fases, onde a gente consegue ver a primeira fase com o óleo, a segunda com a água e a terceira com a terra. Agora, por que eles não se misturam? Isso é interessante, porque a gente consegue olhar para isso e não se misturar. Por que é que quando a gente coloca, pessoal, o café e o leite, o açúcar, tudo ali se mistura, em vez de ficar três fases, fica apenas uma, só fica uma substância, e por que aquela outra não? Quando a gente coloca a água com óleo ou terra, eles não se misturam. Esse é um questionamento que até hoje a gente tenta entender, certo? Mas como é que a ciência explica essa mistura heterogênea, essa não mistura, né? Na verdade, o óleo, certo? Ele tem uma característica mais densa que é diferente da característica da água, certo? O que faz com que um não se misture com o outro, certo? Muitas pessoas dizem que quando uma pessoa briga muito com a outra, são que nem água e óleo, né? Elas não se misturam, não podem estar no mesmo lugar. O que é que acontece? Se a gente coloca duas substâncias que têm, certo? Essa proximidade homogênea, elas vão entrar ali, vão entrelaçar em uma só. Como o óleo e a água são substâncias de densidade diferente, isso faz com que eles não se misturem, certo? Se você pegar a água e o álcool e misturar, eles vão se misturar. Por quê? Porque eles têm densidade bem parecida. O mesmo exemplo quando a gente coloca é da areia. Quando a gente coloca areia dentro da água, por que a areia não vai se misturar com a água? Porque é uma densidade de matéria muito diferente da água. Então ela não vai ter essa mistura aí que a gente consegue ver bem clara juntamente quando a gente joga um açúcar ou sal ou um leite no café, certo? Ou apenas mistura um suco com leite. Então, são densidades. O açúcar ele consegue dissolver porque ele é feito para isso. Porque até a gente pode pensar, né? A gente pode pensar assim, ah, professor, mas a areia é parecida com açúcar, certo? Você pode ver lá, bota areia aqui e açúcar, só muda a cor. Mas você tem que entender, né? A gente tem que entender que, falando cientificamente, o açúcar ele é preparado para ser dissolvido. Se você comprar um açúcar mais integral, os açúcares demerara, açúcar aquele que é bem escurinho, você vai ver o quanto ele demora para dissolver. Por quê? Porque ali ele é o mais natural ainda possível. Porque ele é preparado para ser dissolvido. Ele é preparado para virar uma mistura homogênea. Né? Ele é preparado para se tornar uma matéria homogênea. Já outras substâncias, outras matérias não conseguem, certo? Fazer com que isso aconteça, com que aconteça essa mistura e se torne apenas uma única substância, certo? Então, pessoal, a nossa atividade de hoje é simplesmente essa daqui, ó. Vocês vão pegar, certo? Um único copo e nesse copo vocês vão primeiro tirar foto jogando o sal ou açúcar, uma colherzinha pequenininha, certo? Não estrague muito, é apenas uma pequenininha. Coloca o copo aí de água, certo? Bota assim, ó, joga o sal ou o açúcar, a colherzinha e mistura e tira a foto para ver como vai ficar, certo? E aí você vai ver como é uma mistura homogênea. E com o mesmo copo, com a mesma água aí que você fez a mistura com o sal ou com o açúcar, você vai colocar uma colherzinha mesmo assim de óleo, certo? Para ver. Tenta misturar e ver o que acontece. E aí você vai ver uma mistura heterogênea de duas fases, certo? Se quiser colocar areia também, pega um pouquinho de areia e coloca para você ver essas divisões das misturas, certo, pessoal? Então essa é a nossa atividade de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a essa atividade, vocês me perguntam, certo? No WhatsApp, como vocês já sempre fazem, certo? E eu vou estar esperando para corrigir. Manda a foto aí, só são apenas duas fotos, certo? Ó, coloca o sal, mistura, foi assim que ficou. Coloca o óleo, mistura, foi assim que ficou. Você vai ver e vai entender na prática. Veja só, você vai entender na prática o que é uma mistura heterogênea e homogênea, certo? E já é uma atividade bem legal aí para a gente fazer esse processo aí, essa atividade prática interessante, que já é um processo químico,
que logo mais à frente, certo? Alguns anos aí à frente, vocês irão estar aprendendo no ensino médio, certo? A química, vendo mais a fundo esse assunto de matéria e energia. Vocês vão se lembrar daqui para frente desses assuntos, certo? Então faz aí a atividade, qualquer dúvida fala comigo, pode mandar no privado, certo? E tamo junto, tchau, tchau.